Então vamos lá? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo sobre como não estragar a sua carreira, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o jovem tranquilão, tá? Se você não sabe quem é o jovem tranquilão, ele é um cara que faz vídeos para o YouTube, ele é um desenvolvedor que faz vídeos para o YouTube programando de uma rede, tá? Ele é um cara muito anti-trabalho, né? Fala-se sobre o tranquilismo, é uma metodologia, uma filosofia de trabalho onde você não trabalha, tá? Ele é anti-trabalho. Ele é um cara que se esforça para não se esforçar, tá? E por que eu vou falar um pouquinho dele? Porque eu acho que tem como nós aprendermos muito com o que não fazer, né? É como se ele fosse uma antítese de como construir uma carreira. É muito engraçado isso, tá? A primeira coisa que eu acho interessante e que vem surgindo ao longo do tempo é muito uma tecla de egoísmo, tá? Que ocorre. Você tem que se importar consigo mesmo, o CNPJ fica, o CPF não, e fica aquela briga interna entre como é que você deve se portar no trabalho, com relação à empresa, às suas entregas e etc. Mas lembrando alguns dos tópicos que eu já falei aqui no canal, uma coisa muito interessante que ocorre é a seguinte: você precisa inevitavelmente lembrar que nós trabalhamos com risco, tá? O que quer dizer trabalharmos com risco? Que a empresa ela está fazendo um risco, tá? Contratar você é um risco, ir atrás de novos clientes é um risco, fazer ofertas é um risco, tá? Tudo é um risco. Então, quando a empresa ela for contratar alguém, ela sabe que está correndo risco e ela quer diminuir, né? Ela quer gerenciar esse risco. Tá? E como é que ela faz isso? Ela tem um processo de seleção, ela procura certos tipos de pessoas com base na cultura da empresa, que é o que o CEO, o CTO e as pessoas da diretoria acreditam que sejam pessoas boas para se trabalhar. Todos nós temos essa opinião, todos nós temos as nossas visões e filosofias de vida, tá? Algumas pessoas só não conseguem colocar ela em palavras ou não conseguem, como é que eu posso dizer, ir atrás delas, tá? Outras pessoas conseguem fazer isso. É muito comum que a gente tenha então essas pessoas que não conseguem falar, elas dizem que sentem, tá? Eu senti uma coisa boa porque você me lembrou a mim mesmo. É basicamente isso, tá? Uh, e o que tudo isso que tem a ver, né? O que essa gerência de risco tem a ver com o jovem tranquilão? Né? A primeira coisa é a seguinte: essas pessoas elas vão atrás de networking de pessoas do mesmo nível, tá? Então, um tempo atrás eu fui fazer um evento, fui fazer um evento não, mas eu fui participar de um evento de CTOs, tá? E tinha um cara lá que ele foi staff engineer há muito tempo, foi tech lead também, e trabalhou para empresas gigantescas, tá? E ele tinha um clube, né, o Tech Leads Club, para apenas tech leads, staffs e pessoal assim de altíssimo nível. E o meu sócio então foi, né, depois no evento deles, eu falei para ele, olha, eles têm um evento aqui em Santa Catarina, ele é de lá, o meu sócio, é, e eles estão fazendo dia tal, e cara, eu gostaria que tu comparecesse assim, ó, porque os caras aqui mandam muito bem, tá? A plataforma deles é incrível mesmo. E ele me disse que tinha caras lá de muito altíssimo nível técnico, né? E todas essas pessoas conversavam entre si na plataforma ali, naquela comunidade, para tech leads, staff engineers e todos esses caras assim que são muito foda nessa área, tá? E o que acontece? Essas pessoas elas vão traçar um perfil, vão conversar entre si. Então, quando tu fala mal da empresa, tu expõe gestores, tu quer militar na rede, tu tá expondo, tu tá se expondo, né? E hoje, principalmente com a inteligência artificial que roda por aí, você tá anulando todo o seu trabalho, todo o seu esforço para acabar construindo uma carreira, entendeu? Depois, você tem que tomar cuidado com ética e quebra de confiança, tá? Então, por exemplo, assim, ele gravava processos seletivos, ele gravava as rotinas de trabalho dele, tá? Tem um caso lá da Disney bem específico. E o que acontece? Normalmente você assina um termo de que você não vai expor
o código da empresa, você não vai expor seus clientes e todas essas coisas, porque são segredos, tá, da empresa isso. Eles têm direito a fazer essa proteção às coisas intelectuais que são produzidas dentro da empresa, tá? É bom que você leia bastante os seus contratos, entenda ali as questões que você tem que tomar cuidado e as questões que a empresa tem que tomar cuidado, tá? A empresa vai fazer os contratos para se proteger, mas você também tem que estar alerta aos contratos para ver se a empresa está cumprindo com o que ela diz ali, tá? Quando você expõe todas essas coisas, você não está passando uma transparência ou uma rebeldia e eu vou ser honesto e olha como eu sou foda. Você está desenvolvendo um risco para sua carreira muito grande, tá? Nenhuma empresa vai querer colocar produtos críticos dela na tua mão, sabe? Por exemplo, o Cloud Code vazou esses dias. E aí eles entraram com um pedido pro GitHub lá tirar sabe-se quantos repositórios do ar, tá? Por quê? Porque é propriedade intelectual da empresa, entendeu? E eles não querem ter esse risco. Já existe risco demais, tá? E o que que acontece? A empresa ela não entende personagens, tá? A empresa ela vai tratar aquela persona online que você está fazendo como se fosse você mesmo, tá? Porque inevitavelmente a sua imagem está interligada a quem você é, sabe? Então, por exemplo, assim, você tem, sei lá, um colega do RH. O colega do RH acaba vendo seu conteúdo. É bem possível que o colega do RH não vá saber interpretar, a não sei que você, sei lá, deixe estupidamente claro, e mesmo que deixe assim, ainda corre o risco, tá? E o que que acontece? É interessante que você pare e pense o seguinte: pô, eu tenho que trabalhar com essas pessoas. Que tipo de pessoas eu quero trabalhar? Pessoas que sejam gentis e fáceis de se comunicar, tá? Pessoas que vão se esforçar pelo bem da equipe e que nós vamos conseguir entregar. Toda empresa merece funcionários assim? Toda empresa merece equipes assim? Não. Merecer é uma palavra difícil? Merecer é uma palavra bem difícil, sejamos sinceros. Mas o que que acontece? As empresas inevitavelmente vão querer pessoas que ajudem a construir alguma coisa, tá? Pessoas que vão se ajudar e vão se atentar aos relacionamentos que existem ali dentro são pessoas que vão diminuir o risco, tá? O risco ele nem sempre é só uma questão de habilidade, uma questão de excelência, tá? Excelência e habilidade aqui eu posso até. É um termo meio cinza, tá? Porque, inevitavelmente, formar laços e ser de confiança é uma habilidade extremamente mais valiosa do que necessariamente você codificar, tá? Até porque hoje em dia nós temos inteligência artificial, mas mesmo sem a inteligência artificial ainda vale mais. Vale mais por quê? Porque hard skills você aprende, tá? Eu posso sentar ali, eu ensino um computador a programar hoje em dia, né? O computador está programando, mas o computador não consegue se relacionar com os outros, né? Quantas vezes você atende ao telefone e fica puto que é uma inteligência artificial, entendeu? Agora, digamos assim, beleza, mas e o que que eu faço quando eu tenho uma empresa ruim, tá? O que que eu faço quando eu tenho uma empresa ruim? Porque, como eu disse, nem toda empresa merece, né? Você precisa ter maturidade dentro da sua carreira, tá? Primeiro de tudo, ninguém vai comprar calçado descalço, tá? Então você vai procurar o seu emprego ali, a sua próxima vaga, trabalhando. Claro, com suas ressalvas, né? Tome cuidado com isso também. Cada empresa tem a sua forma de lidar com isso. Você tem que tentar sair de uma forma limpa, tá? Não faça barraco no LinkedIn, não grave vídeo, não fique falando mal de fulano ou ciclano, tá? Talvez se você teve um gerente bom, um colega bom, explique para ele o que você achou e por que você saiu, mas tente ser assim o mais evasivo e cuidadoso possível para não expor nomes e não falar mal de pessoas, porque tudo isso gera processo, gera problema, tá? Então você tem que tomar cuidado com a forma que você se expõe. Esses dias eu vi um corte do. Como é que é o nome dele?
Ele é um cara que faz funk e ele tem MD Chef, se não me falha a memória. O MD Chef tava falando sobre o porquê que ele se vestia de uma certa forma, tá? Por que ele prezava por se vestir de uma certa forma. E ele falou assim, cara, é uma forma de defesa. Eu sempre fui uma pessoa meio que não ligava para esse tipo de coisa, tá? Mas eu sei que existem essas regras para serem seguidas e é uma daquelas coisas que eu particularmente não consegui entender, não consegui colocar em palavras. E eu acho que ele coloca isso de uma forma muito diferente. Inevitavelmente, quando tu te veste de alguma forma, tu age de alguma forma, tu tá abrindo espaço para as outras pessoas apontarem o dedo, reclamarem e você não tem o controle sobre essas pessoas, tá? Eu vejo muita gente tratando é, certas coisas de uma forma muito imatura, sabe? As regras, elas estavam aqui, elas foram feitas muito antes de nós e elas não apenas devem ser quebradas com cuidado, mas elas devem ser, como é que eu posso dizer, apontadas e trabalhadas com cuidado, certo? Existem com certeza as coisas que a gente pode, uh, dentro de um espaço, ir mudando essas regras, e existem coisas que não. Cabe ao seu bom senso entender o que você pode mudar dentro do trabalho e o que você não pode, tá? E o meu conselho é, não é apenas a empresa que tem a cultura dela, você também tem a sua própria cultura. E não existe nada pior do que uma traição própria. Então, sempre lembre de olhar para a cultura da empresa e veja se não se você consegue se encaixar nela, mas se ela está se encaixando em você. Se ela não está se encaixando com o que você acredita, é bom que você comece a procurar outro trabalho, sabe? Sim, a gente precisa levar em consideração que nem sempre a gente vai ter, vai ser valorizado como a gente é nessa empresa, ou seja, o salário não vai ser bom, ou você vai ter que trabalhar localmente, ou você não vai ter que trabalhar localmente. Existem pessoas que gostam, né? Mas é interessante que você faça esse raciocínio, que você tenha autenticidade, que você procure saber o que você quer, mas que você não empurre isso e faça os outros querer engolir. Tem muita gente que vai para o trabalho tentar causar essa rebeldia, nós vamos mudar o trabalho, e cara, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E por último, ser preguiçoso nem sempre é ruim, né? O Bill Gates, que apesar dele ele não tá um cara muito legal agora por causa das Epsteins, acho que na verdade ele nunca foi alguém muito legal, mas ele sempre disse que ele preferia contratar pessoas preguiçosas, tá? Eu vejo preguiça como ela é uma feature, ela não é um bug, né? Ela é uma feature da pessoa inteligente, porque inevitavelmente a pessoa inteligente consegue ver que aquilo vai dar trabalho. Então, o cérebro, para evitar o gasto calórico e enérgico que é você trabalhar, ele não faz nada. Tá? Então, se você fica muito travado, se você não consegue produzir, mas todo mundo diz que você é uma pessoa inteligente, mas preguiçosa, é por causa disso. Não é inteligente, mas preguiçoso. Todo mundo que é inteligente é por si só preguiçoso. Mas você tem que começar a utilizar essa preguiça, né? Sabor, preguiça, de uma forma inteligente. Como é que você vai fazer isso? Programando? Como assim programando? Programar é o quê? Você vai abstrair, né? Você vai abstrair aquele processo, você vai mapear o processo e você vai automatizar. É basicamente o que a programação faz. Por que você está fazendo isso? Porque você não precisa repetir, a máquina vai repetir para você, né? Isso é ser inteligente, tá? Então você está melhorando aquele processo para gastar menos energia. E é basicamente assim que funciona o cérebro. Se você se esforça em alguma coisa, consequentemente o cérebro vai olhar, cara, não dá para ficar gastando isso aqui tudo de energia. Vamos fazer o quê? Nós vamos criar excelência. A excelência é tudo aquilo que for inútil, o cérebro corta, corta, corta. E aqui vem a grande sacada, é que depende da cabeça da pessoa entender o que é considerado inútil. Então é subjetivo essa questão inútil. Por isso que algumas pessoas são mais sábias e outras não. É porque a excelência ela é produzida a partir de uma subjetividade daquilo que você acha inútil. E claro, da quantidade de horas e prática que você coloca, tá? Além da qualidade dessas coisas. Bom, foi um vídeo aí que demorou mais do que eu achei que ia demorar. Tá? Foi um vídeo só para falar desse tópico aí que
que estava penando na minha cabeça já tem um tempo, desde que eu vi aquele vídeo do Jovem Tranquilão. Se você gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos. Não gostou, deixa o dislike, comente, tá? Me explica aí o porquê, como é que eu posso melhorar. Tamo junto.